Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo. Vamos mais uma reflexão, Atos capítulo 9, versículo 5. E ele disse, quem é o Senhor? E disse, o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti reciclar-te, recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônimo, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Disse, Senhor, levante-se, entra na cidade e lá lhe será dito o que deve fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Deus, poderoso Pai, que essa palavra venha de encontro a cada irmão, cada irmã, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que venha ser transformado pela Tua graça. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder de transformação, mudança de mente, mudança de vida. O que acontece quando uma pessoa ela aceita Jesus? Ela entende que Ele é o Salvador, ela entende o sacrifício que foi feito na cruz, ela entende que o preço pela vida dela não poderia ser pago, que eu e você estávamos condenados. Depois que Adão permitiu que o pecado entrasse na terra, por conta da serpente, comeu o fruto que foi proibido, ali a humanidade foi entregue, meus irmãos, à destruição, ao pecado, na mão do diabo. E precisava, para pagar aquela dívida, alguém que seria o nosso parente, segundo a lei, parente próximo nosso, e conseguisse pagar essa dívida. E o único que poderia fazer isso foi Jesus Cristo de Nazaré, só que Deus é Espírito, a palavra diz. E para isso ele teve que se transformar em forma humana. Então, no Antigo Testamento, para pagar pecado era necessário um sacrifício, né? Tinha um derramamento de sangue ali, tinha que ser um cordeiro imaculado, limpo. E a mesma coisa foi Jesus Cristo, ele não pecou, né? Tudo foi tentado e tudo foi aprovado, ele não pecou. Foi santo até o fim na cruz e aceitou aquele caminho, porque o derramamento de sangue era necessário para pagar o preço por mim e pela tua vida. E ele foi morto e ele não morreu, não conseguiram matar Jesus. Jesus próprio entregou a vida dele. Ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O próprio Jesus tinha dito, a minha vida ninguém tira de mim, mas eu a dou por vontade própria. Ele entregou a vida dele na cruz, morreu. E no terceiro dia ressuscitou. O que? Dizendo que a palavra diz lá em Apocalipse, lá no capítulo 1, diz que ele venceu a morte. E ele está com a chave da morte e do inferno. Então, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Então, todo aquele que confessar Jesus Cristo como um Salvador, ele tem parte agora com a vida eterna, ele tem parte com Cristo. Então, se eu e você errar, pecar, agora tem quem justifica, mas tem que ser filho. Como eu vou ser filho? Eu levantando a minha mão. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, entendendo essa mensagem. Porque sem Jesus não tem como eu ter salvação. Eu posso ser o cara mais humilde, mais bom do mundo, entregar dinheiro para a viúva, entregar aos necessitados, né? Fazer toda aquela pose de bom moço, fazer mesmo, sabe? Vai ser de coração. Mas só se eu não aceitar Jesus, não tem como, porque a minha natureza já é pecaminosa. Desde Adão para cá, toda a natureza que nasce é pecaminosa, então não tem o que fazer. Se eu aceitar Jesus, isso é quebrado. Então quando eu pecar, Jesus ele é meu advogado fiel, que vai me justificar diante de Deus, porque Deus é perfeito. Ele não aceita um erro, então você vive errando. Por mais perfeito que a gente tente ser, a gente acaba errando. Só que tem um juiz justo, tem um advogado que nos defende. Então, se eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu me torno como filho para adoção. Todos aqueles, ao que creram, ao que receberam, deu o direito
de se tornarem os seus filhos. Vou até abrir aqui que é necessário. João 1, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu vou conseguir chegar lá rapidamente. Não sei se já está aberto aqui já. É interessante isso. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, mas de Deus. Que é o que? Uma nova criatura. Uma nova criatura. Eu aceitei Jesus. Fui batizado para mostrar entre os homens um sinal de arrependimento dos meus pecados, que eu sou uma nova criatura. Que eu morri para o mundo, para as práticas mundanas, e agora eu vivo as coisas de Deus. E eu vivendo as coisas de Deus, o Espírito Santo, ele vem sobre minha vida. E a palavra diz que João batizou com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que é Jesus Cristo. Então, nova criatura são os em Cristo Jesus, então as antigas coisas não importam. Então é deixar o passado para trás e viver agora para frente. Então eu aceitei hoje, o que eu faço? Primeiro passo é conhecer o Deus de Israel. Como eu conheço? Na oração. Comece a orar. Faça propósito de jejum, nem que seja 7 dias. Se encerrou 7 dias, faça mais propósitos, com foco de conhecer a Deus e abandonar as práticas do mundo. E ter leitura bíblica. Aí você vai conseguir aprofundar. Porque tem muita gente que tem anos e anos de igreja, nunca ler a Bíblia, a não ser no culto. Isso é horrível. Não tem como você ter vida com Deus se você não lê a Escritura. Erreis porque não examinaram as Escrituras, o que estão escrito nela. Então você tem que meditar de dia e de noite, tem que ler a Bíblia. Começa de Mateus, porque é o Novo Testamento qual a gente está vivendo. Vai lendo até Apocalipse. Faz propósito com Deus, vai lendo até Apocalipse. Depois, vai de Gênesis até Malaquias para você entender o Antigo Testamento. Faça nessa ordem. Porque tem gente que acaba se confundindo lendo no Antigo Testamento. Porque ali Deus era mais... Ele teve que ser mais pesado com o povo, né? Tinha que apertar mais o cinto, porque o povo era muito incrédulo naquela época. Então você vai viver com um povo mais sem conhecimento espiritual nenhum. Um povo bagunçado. No Novo Testamento, o povo mais, né? Você vê um pouco mais organizadamente o que Deus faz com aqueles que ele derrama a sabedoria dele. Que antigamente o Espírito Santo só era para reis e sacerdotes, né, e profetas. Então, meus irmãos, é ler a Bíblia. Começa a ler. Mateus, vai indo. Marcos, Lucas, João, os Evangelhos. Entra no livro histórico que é Atos. Depois vai para as cartas, as epístolas de Paulo, Hebreus. E vai lendo Pedro, João, Judas. Vai embora. Vai embora lendo. Até Apocalipse. Depois retornam para Gênesis. Até que a Bíblia, quando você terminar, meu irmão, não tem heresia que te pega. Não tem falso profeta que te engana com a palavra, não. Você quebra ele em dois. Porque você, depois de ler a Bíblia, você ganha poder. O Deus te abençoa com poder. Você tem poder para quebrar a heresia, né? Vai ler tudo dentro do contexto. Tem muito estudo bom na internet, tem que ser confiável, né? Tem que ser confiável, leitura, tem que interpretar e ler. Ah, Diogo, mas eu não sei ler. Tem YouTube, que tem vídeo, áudio, né? Áudio, vídeo de... isso, dos livros da Bíblia. Então não tem desculpa, meu irmão. Só não tem conhecimento hoje que não quer. Ah, mas eu não tenho leitura, eu acabei de falar. Vai no vídeo, áudio no YouTube aí, pesquisa o Cid Moreira. O Cid Moreira, ele narrou a Bíblia inteira. Então, cara, se você falar, não tenho conhecimento, é que você não quer. Ah, eu não tenho sabedoria, peça a Deus. Pra mim é desculpa, mano. Você falar pra mim, não tem estudo. Isso aí pra Deus não é nada.
Para Deus isso aí é desculpa. Que a palavra diz, se lhe falta sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Então, eu não vejo impedimento para ninguém. Analfabeto, quem não teve estudo, quem só fez o fundamental, para Deus tanto faz. Não sabe escrever, pouco importa. Você vai interpretar com a ajuda do Espírito Santo. Jejuando, orando e apartando das coisas do mal. Então aí você vai largando os vícios. Vai lutando contra os vícios. Então luta para agora. Tem gente que fica 5, 4 anos aí no evangelho ainda usando cigarro, ainda usando bebida. Ah não, uma hora Deus liberta. Deus não liberta não, você tem que fazer o seu papel. Ele vai libertar sim, mas você precisa do seu esforço. Então se é para sofrer, já sofra agora. Larga o cigarro, peça a ajuda de Deus que Ele vai lhe ajudar. Para dominar a si próprio, para você ter o autogoverno, o Espírito Santo vai te ajudar e não precisar mais usar nenhuma substância química. Aí Deus vai moldando o seu caráter, vai dando permissão, o cristão sofre. Vamos mudar o caráter, respira. Se há momento de estresse, caso você for injustiçado, falar algo para você, olha para aquilo. Caso você for querer fazer alguma coisa, faça com foco de justiça. Não tente se levantar na faca, na mão, na porrada, no xingamento, não. Você vai olhar, talvez uma pessoa te desrespeite, você fala, não, fui desrespeitado. Eu vou ter que trabalhar pelo caminho do que? Da justiça. Vou trabalhar pelo caminho da justiça. Eu vou na pessoa, falo, você me desrespeitou, não gostei da situação, peço que você me respeite, vou te respeitar também, mas o que você falou não é certo. Você me desrespeitou, então eu exijo respeito. Isso não é errado. Não é errado porque a palavra diz que você deve perdoar. Que o irmão pecar contra ti, você repreenda. Acabei de dar um exemplo, repreender. Olha, você está errado, você errou, mas se perdoa. Para que o peso saia de você e você não fique com carga daquilo. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. E tem as práticas, vai praticando. E Deus vai desatando em você o seu chamado. Tem gente que vai ter a caída para a palavra. Vai desejar pregar, vai desejar evangelizar, vai desejar louvar. O chamado vai florando naturalmente. Naturalmente, e toma cuidado com as profecias. Por isso tem que ter vida de oração, porque as profecias que mandam para você vai confirmar no seu quarto de oração. Amém? E é isso, meus irmãos. Até aqui, Deus me usou nessa parte para os novos convertidos. Deus abençoe a vida de cada irmão e cada irmã.